Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que afrouxa a lei de responsabilidade fiscal para municípios e permite que as administrações regionais ultrapassem o limite de gastos com o pessoal sem sofrer sanções. Dos deputados que estavam na sessão, 300 votaram a favor, 46 foram contra e 5 se declararam em abstenção. Apenas o PSL e o PSTB se manifestaram contra o projeto. Esse projeto permite aos municípios receberem transferências voluntárias, obterem garantia direta ou indireta de outro ente e contratarem operações de crédito, mesmo se não reduzirem despesas com o pessoal que estejam acima do limite. A intenção dos prefeitos é minimizar ali, é tentar compensar a queda do fundo de participação dos municípios, que ano a ano vem sendo reduzida. O projeto veio do Senado e agora segue para a sanção do presidente Michel Temer. Vera. Mais um desses contrabandos de fim de ano, um absurdo. É um projeto que rasga a lei de responsabilidade fiscal no que ela tem de mais essencial. Eu acho que se não for vetado pelo presidente, vai cair por inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Não pode prosperar isso porque é arrombar a porteira da responsabilidade fiscal, fazer com que a lei vá para a lata do lixo. Uma lei que é uma conquista da sociedade, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, que não pode ser extinta na sua aplicação prática, porque é disso que se trata, e tende a haver, pelo menos desta vez, um senso de responsabilidade, se ainda for do Temer ou do Bolsonaro, quando chegar a hora dele, porque esse projeto não pode prosperar, sob pena, daí sim as contas públicas todas irem para o buraco. Li há pouco, inclusive, no blog da jornalista Júlia do Ailib no G1, que a Fazenda deve recomendar justamente o veto a esse projeto. Vamos lá, Andreasa. Mas o Temer tem a obrigação, se ele quer ter alguma marca, alguma identidade para o seu governo impopular e deslegitimado, ele tem obrigação de vetar, porque ao longo desse período em que governou, uma tecla insistente de sua política, inclusive econômica, foi a responsabilidade fiscal, o controle fiscal. Inclusive a tentativa insistente de fazer aprovar uma reforma da Previdência, colaborando decisivamente para que a necessidade da reforma da Previdência estivesse hoje assumida pela sociedade brasileira. As pessoas hoje sabem, difusamente, é claro, da necessidade de fazer uma reforma da Previdência, que o sistema é inviável e que aponta para o colapso. Então, se chega a 25 dias, vá lá, do fim do ano, e se apresenta um contrabando como esse, inconstitucional, evidentemente, dilapidando uma conquista da sociedade brasileira, que é a lei de responsabilidade fiscal, e o presidente Temer não veta, tudo que ele fez ao longo desse período terá sido mentira, terá sido farsa, de nada terá valido. A aprovação dessa lei é mais um grau de pressão na necessidade de se fazer imediatamente a reforma da Previdência. Porque tudo isso deriva do colapso fiscal do Brasil, da inviabilidade do Estado brasileiro, dos estados e dos municípios. E aí, endividados sem condições de pagar as suas contas, de pagar o funcionalismo, final de ano aí, 13º, chuta a lei para lá. Temos que resolver a nossa vida. É um drama que não será corrigido sem que o governo federal dê o exemplo. Temer vetando imediatamente e o governo Jair Bolsonaro tendo como prioridade anunciada e apresentado um projeto e fazendo política a reforma da Previdência. Exatamente. Joel, para a gente amarrar o tema, vamos lá. Isso é um verdadeiro suicídio para o Brasil. Aprovar isso aí é um suicídio para o Brasil. Porque, veja, a lei de responsabilidade fiscal, ela é muito sábia, ela faz exigências dos municípios que estão estourando o seu teto, que, olha, você não pode gastar mais com o pessoal, você tem que reduzir o seu pessoal. Isso é um câncer que se espalha pelo Brasil, né? Cada governo, cada instância de governo se vê como um verdadeiro cabide que contrata pessoas, absorve pessoal, e a lei de responsabilidade fiscal dava um basta nisso.
Porque essa é uma revolta, não é só contra a lei, né? Essa é uma revolta contra a própria realidade. Você não pode gastar mais do que você tem. Se você for contratando todo mundo, o dinheiro acaba. E criou-se no Brasil essa lógica perversa, em que o município ficava quebrado, mas tudo bem, tem o Estado quebrado, tudo bem, tem a União. E se a União tá quebrada, como é agora? Não dá para jogar para a ONU. Fica com a gente mesmo o problema. Só que para resolver isso não adianta chutar a lei de responsabilidade fiscal que limita o crescimento desse problema em cada uma das suas instâncias. Né? O que a gente precisa para sair dessa situação, e a situação é grave, o Fundo de Participação dos Municípios realmente reduziram as receitas aí, a situação é grave. Só que para se sair dela não adianta quebrar a lei, não adianta violar essa lei e instaurar novamente a irresponsabilidade fiscal. Isso aí a gente corre com ainda mais velocidade para o buraco. O que é preciso é o Brasil retomar o crescimento. E para retomar o crescimento será preciso fazer um real ajuste fiscal e, portanto, uma reforma fiscal do Estado brasileiro. Por exemplo, com a reforma da Previdência. Eu queria ver os deputados, os prefeitos, portanto, pressionando por uma reforma da Previdência. Eu sou um cara utópico, né? Óbvio que isso jamais vai acontecer, porque vai contra os interesses ali. Mas a solução real é essa. Querem que o Brasil cresça de novo, que os municípios tenham dinheiro? Então vamos fazer campanha pela reforma da Previdência. Ela vai resolver o problema. Melar a lei de responsabilidade fiscal vai dar um ano ou dois aí os municípios gastando o que podem e não podem, contratando mais gente, volta a festa, mas o tamanho da crise que vai recair sobre o Brasil vai deixar essa recessão da Dilma aí parecendo a famosa marolinha de que falava o Lula. Tá? Temer, não nos decepcione, veta esse negócio. Hashtag Veta Temer. Veta Temer.